Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like para fortalecer o canal John do Timão. Vamos pra cima e vai Corinthians, né? Uma ótima quinta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Cara, que decepção, né, a partida de ontem. Vamos comentar bastante aí desse empate entre Universidade Central e Corinthians 1-1. Né? Nosso time basicamente achou que ia vencer o jogo a qualquer momento, que tava ali a passeio e tal. Aí toma um gol bizarro, volta para casa com empate, aí agora tem que criar a narrativa dos heróis. Ai, que em casa a gente vai dar o nosso máximo, a gente vai resolver. Não tinha problema, não existia problema. Era só chegar lá e vencer o jogo, que era um jogo fácil. Aí vocês empatam, criam um problema, e aí agora vocês são a própria solução do problema, né? Basicamente isso que aconteceu ontem. Peço que me acompanhem nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição. Vamos pra cima. E editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Cara, a partida de ontem, o Corinthians entrou com o time titular, né? No entendimento aí do Ramon Dias. A gente fez um bom primeiro tempo, criamos oportunidades, sofremos ali uma chance, né, do Universidade Central, um vacilo, bola aérea, como sempre. No mais, o Corinthians teve a bola no pé e o Corinthians parecia que estava em jogo de festa de final de ano, jogo festivo, jogo comemorativo, jogo beneficente. Era esse o ritmo. O Memphis andando, o Yuri andando, o Garro andando. Certo? E a gente fez um 1-0 no primeiro tempo. Gol do Carrilho. Jogada do Bidon com o Memphis. Memphis achou o Carrilho. E o Carrilho fez o que ninguém fez no primeiro tempo. Bateu no gol. Em vez de fazer a tabela, ele bateu no gol. O que o Garro não fez, o Yuri não fez, o Memphis não fez. O time do Corinthians ontem só queria fazer gol tabelando. Só queria fazer gol de dentro da pequena área, deixando o goleiro no chão, driblando 4, 5. Só golaço. Ninguém chutou de fora da área. Ninguém recebeu, girou e chutou. Não, só queria fazer gol bonito. Porque tava muito fácil, tinha muito espaço, tava muito tranquilo. Tava muito tranquilo. E isso que irrita o torcedor corintiano. Se o jogo estava tão tranquilo, por que acabou 1-1? Porque, em determinado momento, o Corinthians perdeu esse controle do jogo. Perdeu esse controle. Quando volta do segundo tempo, né? A gente volta aí do segundo tempo, a Universidade Central falou, ó, o Corinthians não tá marcando. O Corinthians tá andando em campo. Vamos tentar alguma coisa. A gente vai ter ali 2, 3 oportunidades. Se a gente fizer o gol, é o melhor cenário possível. E o Corinthians do segundo tempo, né? Foi pior do que muitos outros jogos que a gente viu aí durante o ano. Foi pior, por exemplo, do que o jogo contra o São Paulo. Muito pior. Porque chega um momento que o time cansou, né? Como eu falei, Yuri, Garro e Memphis andando em campo. E o Ramon Dias, olhando aquilo, se contentou. Não tomou nenhuma atitude. Ah, não, tudo bem. Ah, não, beleza. Ah, não, tá tranquilo. Aí quando ele foi fazer a mudança, já com 70 minutos de jogo, ele trocou 6 por meia dúzia. Entrou Thales e Alex Santana, saiu Memphis e o Carrilho. 6 por meia dúzia. Cara, o que a gente comentou aqui essa semana? O time do Universidade Central não é rápido, eles não jogam com pivô, o time deles é mal fisicamente, o time deles não marca bem, dá muito espaço, os laterais tomam bola nas costas o jogo inteiro. Eu falei sobre isso, eu tinha assistido o último jogo deles. Falei, ó, ou a gente joga com os alas para explorar, né, esse corredor, ou você coloca 3 atacantes. O Thales nas costas do lateral direito, meu Deus do céu, ia brincar. Mas o Ramon Dias, quando colocou o Thales, tirou o Memphis. Aí o Thales tem que jogar centralizado.
não explorou aquele espaço. Quem teria a oportunidade de explorar era o Hugo, o lateral esquerdo Hugo. E aí eu já vou até entrar no mérito de Hugo e outros jogadores. André Ramalho, mal. Mais um jogo que ele chega pro Ramon Dias e fala: ó, Ramon, eu não tenho condições de jogar como titular. Tá? Mais um jogo ruim do André Ramalho. Agora, a questão do Hugo é o seguinte. O Matheus Bidu teve problema com a diretoria da renovação de contrato, aí por isso perdeu espaço no time titular, ok? Não vem fazendo uma boa temporada em 2025, ok? Ok, isso todo mundo concorda. Mas, se o Bidu não vai jogar, você coloca o Palácios, você improvisa alguém, você faz o que você quiser. O que não pode é o Hugo ser titular com a camisa do Corinthians. É uma ofensa ao torcedor ligar a TV para assistir o Corinthians numa Libertadores e o Hugo estar vestindo a nossa camisa. E o Hugo ser o titular. E o Hugo invadir a área do adversário e se assustar com a bola. Que foi o que aconteceu ontem. Ele recebeu, no mínimo, 4 lançamentos nas costas do lateral deles. Qual jogada que ele criou? Qual chance que o Corinthians teve a partir do pé dele? 0. Nenhuma. Por quê? Porque ele é limitado tecnicamente, tá? Então, a gente utilizou o Giovani nesse Paulistão em um jogo, por conta da necessidade, a gente precisava. Agora a gente tá precisando do Bidu. Teve problema, isso e aquilo, beleza. Ah, mas não tem como, a situação do Bidu não pode jogar. Beleza, então você coloca o Palácios. O Hugo não pode jogar. Só isso, tá? É só isso que eu peço para Ramon Dias e Emiliano. O Hugo não pode jogar com a camisa do Corinthians. Não pode. Não pode. Um cara que se desfaz da bola, um cara que, a partir do momento que ele passa o meio-campo, ele se atrapalha. Um cara que, com o espaço que ele teve ontem, não criou uma jogada, não tem como, cara. Oportunidade ele teve. Chance de evoluir ele teve. Tá jogando com os melhores do time. E nem assim, tá? Ontem o empate não foi culpa do Hugo. Um ponto importante, tá? Não foi culpa do Hugo. Ah, não, se tivesse outro lateral a gente ganharia. Não é isso. Mas, só pra gente entrar num consenso também sobre a partida de ontem, não é crise, não é fora todo mundo. Eu vi até o Fabiani falando isso. É um alerta. Porque Garro, Yuri e Memphis, se não o melhor trio, um dos melhores trios do futebol brasileiro. Certo? Só que ontem tava passeando, ontem tava de salto alto, tava desfilando em campo, tava tranquilo. Né? Essa é a questão. Eles têm qualidade e ontem não tiveram vontade. Agora, jogador ruim tecnicamente, que é o caso do Hugo, aí não tem condições, aí não tem o que consertar. E aí eu pergunto para Emiliano, por que o Palácios não pode ter uma oportunidade? O que tá acontecendo que ele não é nem relacionado? Se o Matheus Bidu não pode jogar, por que o Matheus Bidu viajou, tava lá no banco e o Palácios não? Então o Matheus Bidu pode jogar. Então coloca ele no jogo. Porque ele ali, com o espaço que o Hugo teve, mesmo ele não fazendo a melhor temporada, ele criaria 2, 3 chances pro Corinthians, né? Do lado esquerdo. Então, cara, é complicado. Aí vai passando o tempo, o time mal, não cria nada, andando em campo, trocou 6 por meia dúzia, aí vai tomar um gol. Como? Jogada aérea. Uma jogada do nosso lado esquerdo em cima do Hugo, que o cara dá o tapa na linha de fundo. O Hugo não vê que tem um jogador atrás dele, achou que o cara adiantou, o Hugo foi só pra proteger. Aí vem o outro jogador da Universidade Central, né? O cara vai de costas para a área do Corinthians, né? Ele vai de frente para a bandeirinha, a bola tá saindo pela linha de fundo, e o cara pensa, a única coisa que dá para fazer aqui é jogar para a área. Ele nem olhou para a área do Corinthians, ele foi correndo e cruzou. O Bidon achou que o cara não ia conseguir chegar na bola, e o Bidon não foi para bloquear o cruzamento, ele foi para tirar o corpo. Ele falou, o cara vai só jogar para a área, vai devolver a bola pro Corinthians. Ele foi e tirou o corpo. Aí veio o cruzamento. O Tchoca tá mal posicionado.
O André Ramalho, em vez de subir para cabecear, faz a parede no centroavante. Aí tem um cara atrás dele, o Mateuzinho tá longe. Vem o cabeceio, o Hugo Souza faz uma excelente defesa. E no rebote o Tioca faz contra. Opa, tomamos o gol. E agora, Ramon Dias, o que a gente vai fazer? O que vai acontecer? Opa, vem Coronado, vem Romero. Aí o que ele faz? Tira o Garro e tira o Yuri. Mais uma vez, 6 por meia dúzia. Ele começou o jogo num esquema, ele morreu no jogo com o mesmo esquema e o time não criou nada. A última boa oportunidade do jogo foi da Universidade Central. Foi outro cruzamento que o cara cabeceou pra cima. O Corinthians conseguiu empatar com um time horrível tecnicamente, tá? A gente tem que falar a verdade, o time deles é muito ruim. Um time que o camisa 10 deles está no sobrepeso. Cara mal fisicamente. Mal. E um jogador de 16 anos em campo, cara. Como eu falei, parecia jogo festivo de fim de ano. Coloca a garotada, coloca ex-jogador em atividade. Foi isso. E o Corinthians não conseguiu vencer, tá? Então, vergonhoso da parte dos atletas, vergonhoso da parte do Ramon Dias, muito vergonhoso, tá? Para depois do jogo, eles, realmente, não foi o desempenho que a gente queria, isso e aquilo, mas semana que vem a gente resolve com a nossa torcida, sabe? Vocês estão criando agora um cenário de heroísmo para vocês, vocês vão salvar o Corinthians dentro da arena. Não precisaria salvar o Corinthians porque o Corinthians não estava em apuros. Vocês que colocaram o Corinthians em apuros. Apuros assim que metaforicamente, né, falando. Vocês que criaram esse cenário. Vocês que foram lá contra um time fraco do Universidade Central e empataram o jogo. Vocês que sabiam que cada gol ontem valia 300 mil para a Neoquímica Arena e fizeram apenas um gol, tá? O mínimo que vocês poderiam fazer era chegar a reunir os jogadores, Ramon e Emiliano, e fazer uma doação de 300 mil. Ó, pela vergonha que foi ontem, tá aqui, ó. 300 mil pra Arena. Pra tentar, né, compensar a vergonha que foi ontem, tá? Então, assim, mais uma vez, não é crise, não é fora todo mundo, é um aviso, um alerta sobre alguns jogadores... Hugo, André Ramalho, principalmente, né? Eu acho que de ontem, principalmente esses dois. Hugo e André Ramalho, tecnicamente, não tem condições. O André Ramalho parece que é fácil ou parece que é o esquema tático. Ok, seja o que for. O Hugo é tecnicamente, porque em nenhum contexto ele funcionou. E o restante do time é preguiça. Nada mais, nada menos do que preguiça. O time descansou no final de semana contra a Portuguesa, né? Os jogadores que jogaram ontem nem foram relacionados para o jogo contra a Lusa, certo? Tinham jogado o último jogo, descansaram, nem foram relacionados, viaja, isso, aquilo, para chegar e ser essa vergonha. Aí agora, né, como eu disse, essa questão aí do discurso deles, de que, não, agora a gente vai resolver em casa, a gente vai dar a volta por cima e tal. Vou só trazer rapidinho a sequência de jogos. Corinthians tem domingo Guarani, última rodada do Paulista, tal. Aí tem o jogo da volta. Não, a gente vai dar a volta por cima. Qual que é o problema? Dá a volta por cima, joga com o titular, no fim de semana tem quartas de final do Paulista. E aí? Titular, né? Mata-mata, jogo único. E aí, quarta-feira? Na outra quarta? Jogo da Libertadores de novo. Titular, né? E aí, no outro fim de semana? Semifinal do Paulista, né? Titular, né? E aí no outro meio de semana? A volta da Libertadores, né? E aí no outro fim de semana? Primeiro jogo da final. Olha a sequência de jogos. Olha a sequência de jogos. Então, o time do Corinthians não pode reclamar de calendário, né? Nesse sentido. O time titular não pode falar que tá cansado, porque quando tem a oportunidade de descansar... Olha o que vocês apresentam. Descansou para jogar. Olha o que vocês apresentaram. Olha a vergonha.
né? E o Ramon Dias falou isso, o time deixou de correr. Ele falou, ó, deixamos de correr, deixamos de ter dinâmica, de ser intensos, parecia que estávamos melhores, queríamos recuperar, não podemos dar vantagem. Um equívoco e podem fazer o gol praticamente na última chegada. Me preocupou muito a intensidade de jogo no segundo tempo, de não gerar o futebol que geramos no primeiro. É isso. Né, o time tava de salto alto, a gente vai resolver, o jogo tá fácil. O Gus Souza falou, a gente também esperava mais, principalmente pelo primeiro tempo, né, falou que o Corinthians fez um jogo dominante, tal, isso e aquilo, precisamos corrigir isso o mais rápido possível, principalmente quando o adversário tem menos qualidade. Precisamos transformar essa qualidade em gols, vamos corrigir isso no jogo da volta para sair classificados, tá? Então assim, mais uma vez, acho que o Corinthians vai classificar com tranquilidade na arena. Com tranquilidade, tá? Mas ontem foi vergonhoso. Ponto. Ontem foi vergonhoso. Ponto. Tá? Não pode passar batido. E os jogadores vão ter que dar a resposta nessa sequência que eu falei. Meio de semana Libertadores, fim de semana mata-mata de Paulista. Meio de semana Libertadores, fim de semana mata-mata de Paulista. Vai ser isso agora até a data FIFA. Até a data FIFA. O time vai ter que dar uma resposta. Bom, família, quero saber a opinião de vocês, né, sobre a partida de ontem, sobre alguns jogadores. Se eu deixei passar alguma coisa, a gente falou bastante ontem na live também, né? Ou pode comentar aqui também, que a gente traz o vídeo de amanhã, a gente vai atualizando essa situação. Novidades rápidas. A NFL, que é a liga, né, de futebol americano, divulgou que teremos mais um jogo na Neoquímica Arena em 2025, né? Ano passado tivemos a estreia do campeonato deles aqui em São Paulo, né? Aqui no estádio do Corinthians, na Neoquímica. E aí esse ano já confirmaram de novo, dia 5 de setembro, sexta-feira, mais um jogo de futebol americano dentro da Neoquímica Arena, né? Então ficaram felizes com o resultado aí no ano passado e agora de novo essa situação. Mercado da bola rapidinho, o Neto trouxe ontem que o Grupo City, que é dono do Manchester City, de outros times, né, do Girona, se eu não me engano, da Espanha, o New York City dos Estados Unidos, o Bahia, né, aqui do Brasil, está interessado no goleiro Hugo Souza, tá, que ele estaria na mira do Grupo City. Qual que é a questão? Essa notícia é algo até do ano passado, se eu não me engano, em novembro do ano passado já tinha essa informação, tá? Então não é algo tão recente assim. O Hugo Souza até no passado falou, o meu foco é o Corinthians, né? Quero resolver a nossa situação aqui, que a gente ainda estava na briga lá contra o rebaixamento e tal. Falou, não tô pensando em Grupo City, não tô pensando em nada. Tô pensando em livrar o Corinthians dessa situação, depois eu vejo. Só que passou a janela toda, né, de transferências, principalmente do futebol europeu, e não chegou nada, tá? Então, por mais que o Grupo City tenha interesse, isso e aquilo, vai ser no meio do ano, né? Se chegar a proposta, o interesse real, é isso. Agora, uma janela que não está fechada é a do futebol russo, que hoje tem problemas com a UEFA, né? Por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, a UEFA excluiu a Rússia. Então a Rússia não joga Champions, não joga nenhuma competição da UEFA, eles não podem nem negociar jogadores com clubes da UEFA. Eles estão isolados. Eles podem negociar com mercados alternativos. Mercado árabe, mercado sul-americano, mercado asiático. São esses os mercados que eles podem negociar. E o Zenit saiu fazendo proposta na última semana aí para jogadores do futebol brasileiro. Se eu não me engano, para o Gerson do Flamengo, o Matheus Pereira do Cruzeiro. E aí ontem saiu que eles fizeram uma proposta para Rodrigo Garro, tá? Segundo informações, né, o que eu achei foram muitas fontes. Pessoal da Itatiaia, Luiz Fabiani, Meu Timão, Identidade Corintiana, muita gente trouxe essa informação. Só que os valores não batiam, né? Teve gente que falou que teve proposta de 15 milhões de euros, outros 25, outros 30 milhões de euros. Vamos trabalhar na casa dos 25 milhões de euros. Uma proposta aí que o Corinthians recebeu. O Corinthians de prontidão recusou. A Itatiaia disse que o Corinthians recusou essa proposta de 25 milhões de euros e fez uma contraproposta, pedindo 30 milhões de euros fixos, 5 milhões de euros em bônus e os outros 50% dos direitos do Yuri.
Vamos considerar que o Yuri vale aí 30 milhões de euros. 50% dele vai valer mais uns 15. No total, a proposta que o Corinthians estava pedindo pelo Garro seria de 50 milhões de euros. Na base, assim. Qual que é a questão? A janela do futebol russo fecha hoje. Então eles tentaram fazer uma proposta alta, né, nesses 25 milhões de euros, para balançar o Corinthians falou, ó, vendo, o Garro já viajar e já assinar o contrato. Qual que é a questão? Hoje o presidente não é mais o Duílio. Hoje o Augusto Melo chegou e falou, não, o cara é o nosso titular, a gente teria pouquíssimo tempo para repor essa contratação, aí chega um cara novo, pro mata-mata, pra Libertadores, tem que resolver isso e aquilo. Não. Ou vem com a proposta absurda, que seria aí de 30 milhões de euros, mais 5 milhões de bônus, mais os outros 50% do Yuri, ou não tem negócio. Aí o Zenit recuou. Né? Eu fiquei imaginando o presidente do Zenit falando, cara, deixa eu conferir aqui, será que o número que eu tô ligando tá certo? Será que é o número do Corinthians mesmo? Pô, nos últimos anos, toda vez que eu ligava lá, eu contratava qualquer jogador por qualquer preço. O que aconteceu? Né? Que o Duílio chegou a falar que o torcedor corintiano tinha que agradecer ao Zenit. Não, o torcedor corintiano tem que agradecer o Zenit, que é o time que vem fazendo as propostas, isso e aquilo. Olha aí, como que o Corinthians hoje tem um poder um pouquinho maior de negociação. Olha como já inverteu. Olha como o Zenit tem dinheiro e se propõe a gastar. Será que numa gestão do Ilho a proposta pelo Garro seria de 25 milhões de euros ou de 9 milhões de euros? Olha como mudou, olha como são as coisas. E mais, e o Corinthians recusou essa proposta, né, de 25 milhões de euros. Então, cara, como eu disse, a janela fecha hoje, o Garro não vai para lá, né, não vai ser negociado nesse momento com o Zenit, mas ele se valoriza, né, já mostra que realmente ele tem um preço ali relativamente alto e que o Corinthians não vai aceitar qualquer proposta. Outro ponto importante, a renovação que fizemos com o Garro ano passado e o aumento salarial, muito importante, cara, muito importante. Que aí a gente valoriza o atleta, fala, ó, você é importante aqui, você é um dos principais jogadores, tem que receber bem mesmo. Porque senão chega uma proposta dessa, o cara fala, ó, eu vou pra lá porque eu preciso garantir minha vida. Aqui o salário tá baixo, eu jogo pra caramba em número de jogos, né, que eu tô falando, tô sendo exigido, sou o armador do time, tem uma pressão absurda, o Coronado ganha tanto, eu ganho isso aqui, ó. Coronado com o salário lá em cima, jogando pouco, eu jogando muito com o salário aqui embaixo. Então o Corinthians igualou, né, equilibrou os salários para que faça sentido dentro do nosso elenco. E eu quero saber a opinião de vocês, tá? Então é isso, Rodrigo Garro recebeu uma proposta alta do Zenit, Corinthians colocou uma proposta maior ainda, caso eles quiserem realmente, né, dar esse all-in, fazer essa proposta total e levar o jogador. Não deu certo, é bom pra gente, tá ótimo, mas mostra também, dá um recado pro mercado de que o Corinthians agora não vai ficar de mimimi, quais, tá? Teremos aí coisas positivas pro nosso time. No mais é isso, passamos raiva ontem, né, muita raiva, agora vamos ver como vai ser aí essa administração de elenco, de jogadores para os próximos jogos que são importantes. Tamo junto, família, até mais, um forte abraço e vai Corinthians!